A inflamação pode ser definida como uma resposta vascular e celular dos tecidos vivos à agressão dos micro-organismos, agressões físicas e químicas, traumas, irradiações, calor, frio e toxinas. A inflamação aguda tem duração curta, minutos, horas, 1 a 2 dias, e suas principais características são a exudação de líquidos e proteínas plasmáticas, que é o edema, e a imigração de leucócitos, predominantemente de neutrófilos. Ela será a resposta imediata e inicial a um agente agressor e compreende 3 componentes. Primeiro, alterações no calibre vascular, que conduzem a um aumento no fluxo sanguíneo. Segundo, alterações estruturais na microvascularização, que permite a saída de proteínas plasmáticas e leucócitos da circulação. E por fim, 3, emigração de leucócitos da microcirculação. É claro que a inflamação aguda não ocorre por acaso. Precisa existir os estímulos para que ela aconteça, e são as infecções por bactérias, os fungos, vírus e parasitas, os traumas e agentes químicos e físicos que lesam as células hospedeiro, induzindo a reações inflamatórias. Tem a necrose tecidual, corpos estranhos como as farpas, poeiras e suturas, reações imunológicas e hipersensibilidade contra substâncias endógenas ou exógenas. E depois de sofrer todos esses estímulos, ela ainda possui tipos. Inflamação serosa, extravasamento de um fluido aquoso pobre em proteínas. Inflamação fibrinosa, decorrente de lesões mais graves. Inflamação purulenta, muito exudado purulento, repleto de neutrófilos, células necróticas e líquido de edema. Os abscessos são coleções localizadas de pus, que podem ser causados por organismos purulentos contidos dentro de um tecido ou por infecções secundárias de focos necróticos. Com o tempo, pode ser encerrado e substituído por tecido conjuntivo. Úlcera, defeito local, ou escavação da superfície de um órgão, ou ainda tecido que é produzida por necrose das células e desprendimento do tecido inflamatório necrótico. Após ter ocorrido a lesão, os vasos sanguíneos sofrem várias alterações, que visam a facilitar o movimento de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da lesão ou da infecção. A vasodilatação é a primeira manifestação da inflamação aguda, é induzida pela ação da histamina e o óxido nítrico. Logo, com essa dilatação, que ocorre primeiro com as artérias, depois com aberturas de novos leitos capilares, há um aumento no fluxo sanguíneo, que é a causa do rubor e do eritema. O aumento da permeabilidade vascular e o extravasamento de líquido estão associados e ocorrem logo após a vasodilatação. A perda de proteínas do plasma reduz a pressão osmótica intravascular e aumenta a pressão osmótica no interstício, somando-se o aumento da pressão hidrostática, que ocorre devido a um maior fluxo sanguíneo através dos vasos dilatados. Esse fenômeno é o que causa o edema. A perda de líquido resulta no maior acúmulo de hemácias nos vasos de menor calibre, ou seja, tem-se a presença de pequenos vasos dilatados, repletos de hemácias, e um fluxo sanguíneo mais lento. Essa condição é conhecida como estase. Com a sua evolução, os leucócitos e os neutrófilos se acumulam no endotélio vascular. Com a diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo, aumenta o número de leucócitos na periferia do fluxo, próximo à superfície vascular. Esse processo é denominado de marginação. O endotélio pode ficar virtualmente coberto de leucócitos, o que é chamado de pavimentação. Depois do processo de rolamento, os leucócitos param em um lugar e aderem firmemente, onde eles inserem seus pseudópodos nas junções dessas entre as células endoteliais. Espremem-se entre a célula endotelial e a membrana basal, onde eventualmente atravessam a última e escapam para o espaço extracelular, o que pode ser chamado de transmigração. A quimiotaxia ocorre quando os leucócitos migram do tecido para o local da lesão, como foi falado anteriormente. Todos os leucócitos respondem a um agente quimiotático, que pode ser exógeno ou endógeno.
Alguns produtos bacterianos, como por exemplo C5A, LTB4, são exemplos de endógenos, e as quimiocinas são exemplos de endógenos. A fagocitose e a liberação de enzimas por macrófagos e neutrófilos constituem dois benefícios do acúmulo de leucócitos do foco inflamatório. A fagocitose envolve 3 etapas distintas, porém interrelacionadas. Primeiro, reconhecimento e acoplamento da partícula a ser ingerida pelo leucócito. Os micro-organismos são reconhecidos pelas opsoninas, substâncias presentes no soro que facilitam o reconhecimento do antígeno. Segundo, englobamento e formação do vacúolo fagocitário. Ocorre por extensões do citoplasma, os pseudópodos, em torno do objeto a ser englobado. A membrana do vacúolo fagocitário funde-se à membrana de um lisossomo e ocorre a digestão enzimática. E ela pode ter vários finais, como a resolução completa, a cura por substituição por tecido conjuntivo à fibrose, formação de abscesso e a progressão para inflamação crônica. Deixamos aqui então um resumo final. Os fenômenos vasculares da inflamação aguda caracterizam-se pelo aumento do fluxo sanguíneo para a região agredida, que resulta basicamente na dilatação arteriolar e da abertura dos leitos capilares. O aumento da permeabilidade vascular leva ao acúmulo de um líquido extravascular rico em proteínas, que constitui o exudato. As proteínas plasmáticas deixam os vasos através das junções endoteliais alargadas das vênulas ou em virtude da agressão endotelial direta. Os leucócitos, que de início correspondem predominantemente a neutrófilos, aderem ao endotélio através de moléculas de adesão, migram pelo endotélio e atingem a região da agressão, sob influência de agentes quimiotáticos. Em seguida, ocorre a fagocitose do agente agressor, que pode conduzir à destruição do micro-organismo. Durante a quimiotaxia e fagocitose, leucócitos ativados podem liberar metabólitos tóxicos e proteases para o meio extracelular e causar lesão tecidual. Muito obrigada pela paciência e compreensão de todos.